Sportcar 1.0 Flat. Mecânica. Articulação axial da barra de direção. Para a troca da articulação axial, o veículo deve estar devidamente posicionado no elevador e sem a roda dianteira. Remoção. Desaperte a porca de travamento do terminal da barra de direção utilizando chaves 22 e 24 mm. Com uma chave 15 mm, desaperte a porca de fixação do terminal da barra. Instale o extrator para juntas articuladas para desacoplar o terminal da barra de direção. Remova a porca de fixação do terminal e desloque-o. Desenrosque o terminal. Conte o número de voltas para removê-lo, tomando sempre como referência um ponto fixo na barra axial. Remova a porca de travamento do terminal da barra de direção. Utilize um alicate para retirar a abraçadeira externa da coifa da caixa de direção e uma chave de fenda para remover a abraçadeira interna. Remova então a coifa da caixa de direção. Por fim, utilizando uma chave 32 mm, remova a articulação axial da barra de direção hidráulica. Instalação da articulação. Se necessário, faça a limpeza da barra de direção antes da montagem dos componentes. Selecione uma nova articulação axial. Instale-a na barra de direção. Instale também a nova coifa da caixa de direção e fixe-a com novas presilhas. Introduza a nova porca de travamento do terminal. Selecione o novo terminal da barra da direção. Instale-o dando o mesmo número de voltas realizadas no momento da desmontagem.
Acople o terminal à barra de direção e aperte a porca de travamento. Aperte também a porca de fixação do terminal à barra e aplique torque de 48 Nm. Aplique torque de 63 Nm à porca de travamento do terminal da barra de direção. E instale a roda com torque de 85 Nm às porcas. Pivô da suspensão. Para a troca do pivô da suspensão, inicialmente o veículo deve estar devidamente posicionado no elevador e sem a roda dianteira. Remoção. Remova o parafuso de fixação do pivô utilizando chaves 13 e 15 mm. Desloque o pivô da manga de eixo. Remova o parafuso que fixa o lado esquerdo do braço de controle da suspensão, conhecido também como leque ou bandeja, com chaves 18 e 15 mm. Na parte direita, remova os 3 parafusos que fixam o braço de controle da suspensão. Com o auxílio de uma alavanca, remova o braço de controle. Leve-o para uma bancada e prenda-o a uma morsa. O pivô vem de fábrica unido ao braço de controle por meio de 3 rebites. Para substituí-lo, inicialmente é necessário remover os rebites que o prendem ao braço de controle. Para isso, utilize óculos de proteção e uma furadeira para fazer orifícios junto aos rebites. Conduza a furadeira de forma que a broca passe totalmente para o outro lado de cada um dos orifícios. Utilize um martelo e uma talhadeira para remover os rebites. Finalmente, remova o pivô. Instalação do pivô. Faça a inspeção visual no braço de controle quanto a ressecamentos, trincas e desgastes excessivos. Prenda o braço de controle na morsa.
Selecione o novo pivô da suspensão e instale-o com parafusos e porcas de fixação no lugar dos rebites. Após a montagem do pivô, leve o braço de controle da suspensão para ser instalado no veículo. Encaixe-o adequadamente. Utilize um martelo de borracha para auxiliá-lo. Instale os parafusos de fixação do braço. Instale o protetor de calor para evitar danos na articulação do pivô. Encaixe o pivô na manga de eixo. Insira seu parafuso de fixação e aplique torque de 51 Nm. Aplique torque de 110 Nm ao parafuso 18 mm. Aplique torque de 80 Nm aos parafusos 13 mm. Instale a roda e aplique torque de 85 Nm às porcas. Com o veículo no chão, aperte o parafuso de fixação do braço de controle do lado esquerdo com 110 Nm de torque. Embreagem. Para qualquer intervenção no sistema de embreagem, é necessário remover a caixa de marchas do veículo. O veículo deve estar devidamente posicionado no elevador e com o motor frio. Remoção. Realize a desmontagem da suspensão dianteira em ambos os lados do veículo. Com uma chave de 6 mm ou chave de fenda, solte a abraçadeira da mangueira de entrada de ar e desconecte-a. Desloque a caixa do filtro de ar e desconecte o tubo de ventilação positiva da tampa de válvulas. Retire a caixa do filtro de ar. Solte os parafusos 8 e 10 mm da capa do regulador de pressão do combustível. Retire a capa do regulador de pressão do combustível.
Alivie a pressão do sistema de alimentação de combustível. Para isso, remova o fusível 2 de 15 amperes do circuito de alimentação da bomba de combustível. Dê partida no motor e mantenha-o em marcha lenta até que o motor deixe de funcionar. Dê partida novamente por aproximadamente 5 segundos para certificar-se de que a pressão de alimentação do combustível tenha sido aliviada. Reinstale o fusível da bomba de combustível. Desconecte as mangueiras de alimentação e retorno de combustível com alicate para conexões de combustível. Prenda as mangueiras afastadas do motor. Retire o grampo do suporte do cabo de aceleração. Solte o cabo do acelerador do corpo da borboleta e desloque-o. Utilize o mesmo alicate para desconectar a mangueira do sistema de partida a frio do coletor de admissão. Desconecte os cabos positivo e negativo da bateria. Solte as porcas 10 mm da chapa de fixação da bateria. Remova a chapa e a bateria. Solte o parafuso 8 mm que fixa o cabo de aterramento à carroçaria. Desloque a central de relés e fusíveis do suporte da bateria. Desconecte os terminais elétricos do módulo de comando. Solte as presilhas dos cabos positivo e negativo do suporte da bateria. Remova os parafusos 13 mm fixadores do suporte da bateria. Retire o suporte. Desconecte o chicote elétrico do sensor VSS no painel corta-fogo. Remova a tampa do reservatório de expansão. Posicione o câmbio de velocidades na 4ª marcha. Desaperte as porcas de fixação das rodas dianteiras. Eleve o veículo e remova as rodas.
Solte os parafusos das coberturas plásticas das caixas de roda com chaves Torx T27 e 10 mm. Retire as coberturas. Evite movimentos bruscos para não danificar os componentes. Desconecte o terminal elétrico do eletroventilador. Posicione um coletor de fluidos sob o veículo para drenar o líquido do circuito de arrefecimento. Desloque a abraçadeira da mangueira inferior do radiador e desconecte-a. Aguarde o escoamento completo do fluido de arrefecimento. Descarte o fluido de arrefecimento em local adequado, conforme as leis ambientais vigentes. Desconecte o terminal elétrico do interruptor de ré. Retire a tampa da caixa de proteção do mecanismo de mudança de marchas. Remova o mecanismo de mudança de marchas. Para isso, desconecte os pontos fixos dos cabos coletores, gire as buchas no sentido horário e solte os cabos dos suportes. Desconecte os terminais elétricos do motor de partida. Solte os parafusos 13 mm fixadores do motor de partida. Remova-o do veículo. Com chaves 13 e 15 mm, remova o parafuso e a porca de fixação do pivô da suspensão. Tome cuidado para não danificar a coifa do pivô. Desencaixe o pivô da manga de eixo. Solte a porca do terminal da direção com chave 15 mm. Insira o extrator de juntas articuladas no terminal. Desacople-o da manga de eixo. Remova o extrator e a porca. Desloque o terminal da direção. Utilize um martelo e um saca-pinos para deslocar a trava da porca central do cubo de roda. Instale a ferramenta de travamento do cubo de roda.
Utilize as próprias porcas de roda para fixação da ferramenta. Utilize soquete 32 mm e cabo de força articulado para remover a porca central do cubo de roda. Retire a ferramenta de travamento. Selecione o kit de extração do eixo da junta homocinética. Instale os adaptadores longos nos orifícios dos parafusos da roda. Posicione o disco extrator e as porcas de encosto. Instale o cilindro hidráulico e o cinto de segurança do equipamento na base da mola da suspensão dianteira. Posicione a peça de pressão entre o fuso de pressão e o eixo da homocinética e ajuste o fuso. Engate a mangueira da bomba hidráulica ao cilindro. Acione sucessivamente a bomba até extrair o eixo da homocinética. Remova o kit de extração. Desloque as abraçadeiras e desconecte a mangueira superior do radiador em suas duas conexões. Desconecte as demais mangueiras do sistema de arrefecimento ligadas à carcaça da válvula termostática.
Desconecte os terminais elétricos do sensor ECT da válvula termostática. Remova os parafusos 8 mm de fixação da carcaça da válvula termostática ao cabeçote. Retire a carcaça da válvula termostática. Desloque os cabos do mecanismo de mudança de marchas. Remova o parafuso 8 mm de fixação do suporte da tubulação da direção hidráulica preso à caixa de marchas. Nesse estágio, execute a sangria do fluido de acionamento da embreagem. Para isso, desconecte o terminal elétrico da luz de advertência do fluido de freio. Remova a tampa do reservatório. Reserve-a em local limpo e protegido para evitar contaminação. Retire o guarda-pó da válvula de sangria do cilindro servo da embreagem. Instale o recipiente de coleta de fluidos à válvula de sangria. Este procedimento é importante para evitar que o escoamento de fluido de freio cause corrosão nos componentes adjacentes. Com uma chave 13 mm, desaperte a válvula de sangria. Aperte o pedal da embreagem repetidas vezes até que se esgote todo o fluido do circuito de acionamento. Retire o recipiente de coleta de fluidos e feche a válvula de sangria. Com um alicate de bico, remova o pino-trava da conexão de entrada do cilindro servo da embreagem. Desloque o tubo de entrada de fluido e vede-o com o guarda-pó do bico de sangria. Desconecte o terminal elétrico da bobina de ignição. Instale a ferramenta específica de ancoragem do motor.
asfixia pela alça esquerda de ancoragem. Remova as porcas 17 mm de fixação do suporte esquerdo do motor à caixa de marchas. Remova também os parafusos 13 mm que fixam o suporte à carroçaria. Remova ainda os parafusos superiores 13 mm de fixação da caixa de marchas ao bloco do motor. Utilizando chaves 8 e 10 mm, retire o defletor de calor sobre o semi-eixo direito. Remova os parafusos 13 mm de fixação do suporte traseiro do motor.
Retire o suporte. Posicione o macaco hidráulico sob a caixa de marchas para sustentá-la. Remova os parafusos inferiores 13 mm que fixam a caixa de marchas ao bloco do motor. Com um alicate específico, remova a abraçadeira da coifa da homocinética do semi-eixo direito. Libere a coifa e retire o semi-eixo. Remova o restante dos parafusos 13 mm de fixação da caixa de marchas. Desacople cuidadosamente a caixa de marchas do bloco do motor. Evite movimentos bruscos, sob o risco de sobrecarga no eixo da transmissão e danos aos componentes envolvidos. Desça a caixa de marchas do veículo com o auxílio do macaco telescópico e leve-a para uma bancada. Instale a ferramenta de travamento do volante do motor. Solte os parafusos de fixação da chapa de pressão da embreagem na sequência correta de desaperto. Retire a chapa de pressão e o disco de embreagem. Limpe a face de contato da embreagem no volante do motor e a região interna da caixa de marchas. Inspecione os componentes visualmente quanto a ranhuras, deformações e desgaste excessivo. Substitua os componentes se necessário. Instalação. Substitua todo o conjunto de embreagem do veículo, a chapa de pressão, o disco de embreagem e o cilindro servo de acionamento. Selecione o novo conjunto a ser instalado no veículo.
You mean the Gaia? Identifique no novo disco de embreagem a inscrição lado volante para instalá-lo corretamente. Posicione o conjunto de embreagem nos pinos presentes no volante do motor. Insira a ferramenta de centralização no disco de embreagem. Mantenha-a no local enquanto são encostados manualmente os novos parafusos. Retire a ferramenta de centralização e aperte os parafusos na sequência da desmontagem de forma gradual. Insira novamente a ferramenta de centralização para conferir o correto posicionamento do disco. Aperte os parafusos na mesma sequência com torque final de 29 Nm. Retire a ferramenta de travamento do volante do motor. Na caixa de marchas, remova os parafusos 8 mm que fixam o cilindro servo da embreagem. Retire o cilindro servo. Selecione o novo cilindro servo de acionamento da embreagem e instale-o. Aperte os parafusos e aplique torque de 10 Nm. Lubrifique o eixo primário da transmissão com graxa para altas temperaturas. Aplique-a com moderação. O excesso de graxa pode contaminar o conjunto da embreagem. Limpe bem os respingos de graxa. Retire a tampa da conexão de entrada do cilindro servo da embreagem. Instale a caixa de marchas no veículo. Tenha extremo cuidado com o acoplamento do eixo primário da transmissão para evitar que seja empenado. Instale os parafusos e porcas de fixação da caixa e aperte-os com torque de 47 Nm. You mean the Gaia? Instale o suporte traseiro do motor. You mean the Gaia?
aperte seus parafusos com torque de 48 Nm. You mean the Gaia? Lubrifique a camisa da homocinética interna do semi-eixo direito. Instale o semi-eixo direito da transmissão. Posicione a coifa da homocinética com uma nova abraçadeira. Instale o motor de partida. Aplique torque de 35 Nm aos seus parafusos. Acople a homocinética do semi-eixo direito e o pivô da suspensão ao cubo de roda. Instale o defletor de calor. Acople o semi-eixo e o terminal de direção ao cubo de roda esquerdo. Aplique torque de 51 Nm à porca de fixação do pivô da suspensão e 48 Nm à porca do terminal da direção. Instale a arruela de encosto e nova porca do cubo de roda. Sua substituição é recomendada pelo fabricante. Instale a ferramenta de travamento do cubo de roda. Aplique torque de 240 Nm à porca central. Com um martelo e um saca-pino, bata na extremidade da porca para travar a porca central. Posicione o suporte esquerdo do motor e instale os parafusos fixadores. Aplique torque de 50 Nm aos parafusos. Instale as porcas 17 mm de fixação do suporte esquerdo do motor à caixa de marchas. E aplique torque de 49 Nm. Posicione os terminais de aterramento na caixa de marchas. You mean the Gaia?
Aperte os parafusos superiores com torque de 47 Nm. You mean the Gaia? Aperte o parafuso do suporte do tubo de alta pressão da direção hidráulica à caixa de marchas e aplique torque de 11 Nm. Instale a carcaça da válvula termostática no cabeçote do motor. Conecte as mangueiras do circuito de arrefecimento. Aplique torque de 10 Nm nos parafusos da carcaça da válvula termostática. Conecte os terminais elétricos do sensor ECT e da válvula termostática. Remova a ferramenta de ancoragem do motor. Conecte o terminal elétrico das bobinas de ignição. Posicione o tubo de entrada do fluido do cilindro servo da embreagem e sua trava. Execute a sangria no circuito de acionamento da embreagem para retirar as possíveis bolhas de ar presentes no circuito. Instale o recipiente de coleta de fluidos. Abasteça o reservatório de fluido de freio com o fluido específico. Abra a válvula de sangria e deixe o fluido escoar até que esteja isento de bolhas. Feche a válvula de sangria e insira o guarda-pó no bico de sangria. Conecte os cabos do mecanismo de seleção de velocidade. Instale a tampa da caixa de proteção. You mean the Gaia?
Conecte o terminal elétrico do interruptor de ré. Instale a mangueira inferior do radiador e reposicione a abraçadeira. Conecte o terminal elétrico do eletroventilador do radiador. Instale cuidadosamente as coberturas plásticas da caixa de roda. Instale as rodas dianteiras e aplique torque de 85 Nm aos seus parafusos. Conecte o terminal elétrico do sensor VSS. Instale o cabo do acelerador no corpo da borboleta e posicione a presilha de travamento. Instale o suporte da bateria e aperte os parafusos com torque 25 Nm. Posicione a central de relés e fusíveis do vão do motor ao suporte da bateria. Conecte os terminais elétricos do módulo de comando. Instale a bateria. Instale a chapa superior de fixação da bateria. Conecte a mangueira do sistema de partida a frio do coletor de admissão. Conecte as mangueiras de alimentação e retorno de combustível ao tubo distribuidor. Prenda a carroçaria do terminal de aterramento do cabo negativo da bateria e aplique torque de 10 Nm. Conecte os cabos positivo e negativo na bateria. Instale a capa do regulador de pressão do combustível. Instale a caixa do filtro de ar. Abasteça o reservatório de fluido de freio com o fluido específico. O novo fluido de freio deve atender à especificação DOT 4. Não utilize o fluido removido. Tampe o reservatório de fluido de freio e conecte seu terminal elétrico. Abasteça também o circuito de arrefecimento. Veja os procedimentos para abastecimento do sistema de arrefecimento no item Sistema de Arrefecimento. Ar-condicionado.
Troca do filtro de cabine. O filtro de cabine saturado não protege contra bactérias, agentes alérgicos, agentes poluidores, pólen, fungos e outros. Para a melhor qualidade do ar no interior do veículo, troque-o regularmente. Para trocá-lo, remova inicialmente as porcas de fixação dos braços dos limpadores do para-brisas com uma chave 13 mm e retire-os. Solte as coberturas dos parafusos superiores da grade de proteção. Utilize uma chave de fenda cruzada para remover os parafusos. Abra o capô. Remova também os 3 parafusos inferiores. Levante a grade no lado esquerdo para soltar a grade do lado direito. Retire a grade direita e desloque a proteção plástica. Abra o alojamento do filtro de cabine. Remova o filtro. Este filtro está impregnado de poluidores. O filtro de cabine retém agentes poluidores como pólen, bactérias, agentes alérgicos, fungos e outros. Troque-o regularmente. Com o novo filtro em mãos, verifique o lado de instalação. Encaixe-o adequadamente. Feche o alojamento e vede-o com a proteção plástica. Finalmente, instale as grades de proteção e os limpadores. Higienização dos dutos do ar-condicionado. A higienização tem o objetivo de descontaminar e desodorizar os dutos do ar-condicionado e o interior do veículo. Ela é realizada pelo ozônio, que é um poderoso desinfetante natural que não deixa resíduos tóxicos. Posicione o difusor de saída de gás do equipamento ozonizador no chão do veículo, no lado do passageiro. Dê partida no veículo e abra os difusores de ar. Ligue o ar-condicionado e saia do veículo. Deixe-o com as janelas e as portas fechadas.
ligue o ozonizador. Observe o visor. Aperte P para programar. Neste caso, programamos para 25 minutos. Aperte P novamente e a função E de Enter para ativar a ozonização. O tempo pode ser programado entre 15 e 25 minutos, conforme a avaliação da necessidade de cada veículo. Ao término, desligue o ozonizador. Desligue o motor do veículo e o ar-condicionado. Recolha os acessórios e o equipamento de higienização. Os dutos do ar-condicionado e o veículo estão higienizados.